Vamos sentar, meus queridos. Vamos ouvir da palavra de Deus nessa devocional que será ministrada pelo nosso irmão Egídio. Vamos voltar aos nossos ouvidos à palavra do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Gostaria que a gente lesse no livro de Eclesiastes, capítulo 2, alguns versículos deste capítulo. Eclesiastes, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Diz comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei as árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei então para mim, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, suplicamos que sobre nós venha o Teu Espírito e possa ser falado aqui e ouvido aquilo que é a Tua vontade e que a Tua palavra, mais uma vez, alimente os nossos corações. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes, como nós sabemos, ele foi escrito por Salomão, aceita-se como Salomão, o autor do livro, e Eclesiastes quer dizer pregador. A gente ainda vai estudar Eclesiastes na nossa escola dominical, vamos chegar a ele uma hora, e é um livro escrito por Salomão, e nós conhecemos a experiência de Salomão com a sabedoria que ele pediu a Deus, e Deus concedeu a ele essa sabedoria. Nesse capítulo 2, Salomão começa a questionar-se sobre a felicidade. Então, o tópico principal dessa passagem que a gente leu, a gente ainda vai ler mais um versículo no final, o tópico principal é a busca pela felicidade. O que é a felicidade? Como que a gente faz para ser feliz? O importante é ser feliz, então Salomão aqui começa a se preocupar com isso. Percebam que logo no primeiro versículo, a última palavra do primeiro versículo é a palavra vaidade. A palavra vaidade também pode ser entendida como alguma coisa que, essa expressão, né, tudo era vaidade, isso era vaidade, é uma expressão que nos mostra a ideia do em vão. Tudo era em vão, era vaidade. Tudo que eu fiz, tudo que eu procurei foi inútil, foi vazio, dá essa ideia de foi inútil tudo que foi feito. E a gente vê que a escrita de Salomão nessa época, em busca da felicidade, procurando entender a alegria, essa vontade de ser alegre, de eu preciso ser feliz, não é das nossas épocas, né, mais recentes.
Então, aparentemente, a gente muitas vezes pensa que o homem, hoje em dia, sua busca por felicidade é uma busca incessante. Isso vai para as mídias sociais, isso vai para o nosso comportamento, isso vai para as atitudes que a gente tem, os eventos que a gente quer participar, as coisas que a gente quer comer, porque, afinal de contas, abre aspas, eu mereço, né? Eu mereço um pouquinho de felicidade, de alegria. Então a gente ouve esse tipo de frase com uma insistência muito grande nos nossos dias e nos dá a entender muitas vezes que isso é coisa nossa. Somos nós, né? A nossa geração. Porque a geração anterior sofreu tanto. Agora a gente precisa ser feliz. E a palavra de Deus nos mostra, pela escrita de Salomão, é que naquela época a busca pela felicidade era uma coisa muito já natural do homem, já era muito normal querer ser feliz e buscar. E Salomão mostra aqui qual foi a técnica que ele usou para buscar essa felicidade. Então, se a gente perceber, parece que ele está querendo dizer que a felicidade para ele era sentir a felicidade. Ele traz o texto, a gente vai ver rapidinho aqui, ele traz o texto para uma explicação assim, ser feliz, então, é duas coisas. Se a gente olhar do versículo 1 a 11, esse que a gente acabou de ler, parece que ele fala, eu preciso sentir coisas boas. Sentir coisas boas é igual a ser feliz. Então, fazer o que eu gosto, fazer o que eu quero, ter sentimentos bons, ter prazeres agradáveis ao meu ser, à minha carne. Então, isso é ser feliz. E a gente não vai ver, mas os versos 12 a 26, ele mostra que a busca dessa felicidade pode estar exatamente no trabalho que se executa, nas coisas que se faz. A gente não vai pegar essa parte, mas a gente vai olhar esse primeiro bloco, que é de 1 a 11, onde ele vai falar que essa coisa do sentimento é o que é importante para eu ter a felicidade. E ele foi em busca, porque a gente sabe que ele era um rei, ele era muito rico, muito poderoso, então ele podia ter coisas que talvez a maioria das pessoas nem hoje consegue ter, mas ele conseguiu. E aí no versículo 1, no primeiro versículo, que é o versículo que a gente começou a olhar, no versículo 2, ele já começa essa descrição, então ele começa a falar que a primeira opção que ele teve, a primeira tentativa, foi no riso, na alegria. Olha o que está escrito no versículo 2. Do riso, disse, é loucura e da alegria de que serve. Então ele foi em busca de coisas que fizessem ele rir. Como hoje a gente tem, né? Até hoje a gente tem comediantes, a gente tem comédias, a gente tem histórias gozadas, hoje até tem stand-up, né? Coisas bem alegres, faz a gente relaxar um pouco e se desconectar um pouco do que a gente está vivendo. E ele falou que foi no riso, procurou essas coisas que fizessem ele rir, e a resposta é loucura. Isso não traz felicidade. E disse, e dessa alegria, essa momentânea alegria que a gente recebe, também de que serve? Não consegui achar felicidade ali. E aí, no versículo 3, ele fala, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Então resolveu, já que não é na alegria, deixa eu beber. Então vou procurar o vinho. Para quê? Para procurar nesse vinho também a felicidade. E ele continua, ele diz, não o vinho que ele ficasse descontrolado depois, olha que frase interessante, ele fala assim, regendo-me contudo pela sabedoria. Então, ele se manteve lúcido, né, o vinho que desse aquela alegria, mas que não deixasse ele fora de si, desconectado depois, sem saber o que tinha acontecido enquanto ele estava alcoolizado. E entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizessem os filhos do homem, homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Então, de novo, ali, ele não encontrou felicidade. Ele experimentou isso e não conseguiu ser feliz. Desculpe, irmãos. Então, essa entrega desses prazeres imediatos nos 2 primeiros versículos mostra que ele tentou rir para achar felicidade, tentou beber, se embebedar para achar felicidade. Não encontrou. No verso 4 a 6, ele muda, que agora ele não quer mais essa coisa experimental, mas ele resolveu comprar bens. O verso 4 fala, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. No 5 fala, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Novamente, ele não encontrou felicidade aí. Então, ele pegou o dinheiro que ele tinha, que ele era muito rico, e fez muitas obras.
e olhou para aquelas obras, minhas casas, meus pomares, e tudo o que ele fez, e ele olhou para o coração dele e ele continuava sem felicidade. No verso 7 e 8, ele se direciona para a aquisição de bens, de servos e até de pessoas que cantassem, trouxessem a arte para ele. Vamos ver os versos 7 e 8, ele fala assim: comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantores, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então, ele adquiriu servos, servas, ele procurou a arte, ele procurou o sexo, em tudo isso em busca da felicidade, tentando entender, achar onde seria que o homem conseguiria esse prazer para a sua alma da felicidade. Já no versículo 10, no versículo 9 ele diz: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Então ele, com todos esses elementos que ele já tinha adquirido, ele ainda continuou com a sabedoria, mas ele quis dizer que ele foi acima de todos os outros que haviam passado antes dele por Jerusalém. No verso 10, então, e 11, ele apresenta todo o resultado de tudo que ele conseguiu. Ele fala: tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. No final, ele conseguia fadiga. E a felicidade? Ele não achava felicidade. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, verso 11, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, de novo, tudo era em vão. E correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento, né? Ninguém nunca vai pegar o vento, então coisas inúteis. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Então Salomão conclui aqui nesse primeiro segmento do capítulo 2, que todas essas tentativas, as coisas mais óbvias em busca da felicidade, ele não encontrou. Assim como nós não encontramos nos nossos dias. Assim como o homem continua não encontrando a felicidade. E qual é a solução que o homem dá para essa falta de solução do seu problema da falta de felicidade? Ele investe de novo, ele volta no ciclo e começa tudo de novo e repetidamente, e continua achando o mesmo resultado, que é a falta da felicidade. Percebam como a gente tem hoje em dia um círculo constante. As pessoas precisam cada vez mais trazer prazer, procurar prazer, e na qualquer folguinha que tem, eu preciso me divertir, eu preciso. E essa necessidade, não que a gente não precise disso tudo, obviamente, não é isso que Salomão está dizendo, mas essa busca incessante por algo que preencha seu coração. E agora eu convido os irmãos para a gente ler o versículo 24, para a gente terminar, que diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. 25, pois separado-se quem pode comer ou quem pode alegrar? Separando-se de Deus, quem pode comer e quem pode alegrar-se? Meus irmãos, a conclusão que a gente alcança ao ler esse trecho do livro de Eclesiastes, parte desse capítulo, é muito interessante, porque quando a gente lê o capítulo 24, dá a entender que Salomão se contradisse. Como assim? Acabou de dizer que ele tentou isso tudo e não deu certo, não achou felicidade. Como é que agora ele vem no 24 e diz: nada há melhor para o homem do que beber, do que ser feliz, do que etc, etc. Qual a lógica disso? O finalzinho desse versículo nos aponta a lógica que Salomão está nos trazendo. Pois, no entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Então, irmãos, é muito interessante como Salomão aborda isso, e isso é uma lição muito grande para a gente. Salomão está dizendo que nada disso, nada que foi posto acima, nada que foi dito como ter arte, ter cultura, comer, tudo que foi dito lá em cima, nada disso perde seu valor quando isso é feito segundo a vontade de Deus. Quando isso é feito pela mão de Deus, conduzido pela mão de Deus para se ter isso tudo. Então, não está sendo ensinado por ele aqui que a gente precisa ficar recluso, ficar escondido, num lugar onde ninguém nos perturbe, para que não tenhamos contato com este mundo e, portanto, sermos felizes e agradar a Deus. Não é isso que está dito aqui. O que está dito é que
Tudo isso é lícito a partir do momento que isso é dado por Deus e recebido no ambiente que o Senhor nos dá, que é a sua igreja, que é no meio do seu povo. Estando de acordo com a vontade de Deus, todas essas coisas são lícitas e elas nos trazem felicidade. Quando o homem procura felicidade nestas coisas e somente nessas coisas, eles não encontram. Quando o homem procura a Deus, quando o homem procura a partir da palavra de Deus, a partir do que Deus nos ensina, a partir de Jesus, com seu sacrifício e tudo o que ele nos deixa, todo o seu legado, o reino de Deus se efetiva e aí o homem, de fato, consegue encontrar essa felicidade. Felicidade, irmãos, só é em Jesus Cristo. Fora dele, o que temos é desesperança, é pânico pelo que estamos vivendo, é angústia, é aumento de depressão, de preocupações infindáveis, enquanto aquele que se apoia, aquele que recebe a Cristo no seu coração, aquele que vive na presença de Deus, esse tem toda a tranquilidade e toda a possibilidade de vivermos num mundo tão tribulado como é esse que nós estamos, mas como também era aquele de Salomão, que desde aquela época ele já buscava essas coisas. Que o Senhor abençoe os nossos corações e nos tranquilize, irmãos, sobre a nossa confiança em Deus, que nele devemos confiar, nele devemos esperar, e com ele todos os problemas serão superados pela sua graça, à medida da sua vontade, para que isso sirva de felicidade para o nosso coração. Ok? Amém.